O Salmo 73 nos lembra que até os justos se confundem quando olham com os olhos humanos e veem a prosperidade dos ímpios. Mas a palavra de Deus nos mostra que os ímpios prosperam, mas a palavra também nos diz que a prosperidade dos ímpios, ela dura apenas um momento. Mas quando o justo entra na presença de Deus, ele vê que tudo ganha sentido. Essa palavra, ela vai abrir os seus olhos, reacender a sua fé, porque quem anda com Deus nunca fica para trás. Salmo 73 nos diz: quanto a mim, os meus pés que quase tropeçaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o fim deles. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Veja que aqui o salmista, ele chega a declarar que ele chegou a sentir inveja dos ímpios de ver a prosperidade deles. O salmista Asaf, ele começa esse texto com muita sinceridade. Os meus pés quase tropeçaram, ou seja, ele quase saiu dos caminhos do Senhor, ele quase saiu da presença de Deus ao ver a prosperidade dos ímpios e ao olhar para si e ver tanta injustiça, tanta luta, tanta perseguição. E isso continua acontecendo até os dias de hoje. Quantas vezes nós nos deparamos com injustiça que sofremos, com ingratidão, com mentira, e a gente olha e vê essas pessoas prosperando, vivendo as suas vidas como nada, se nada tivessem feito de mal para o outro. E por quê? Porque Asaf, ele via os ímpios prosperando enquanto o justo sofria. E assim acontece comigo e também com você. Ele via o ímpio rindo, muitas vezes até debochando, e o temente, aquele que tem vida com Deus, chorando, sofrendo, amargurado, às vezes angustiado. Ele viu o arrogante subindo e o humilde descendo, o humilde sendo humilhado, e ele se perguntava: Deus, onde está a justiça? Quantas vezes nós também pensamos como Asaf, porque o mentiroso, o corrupto, o ganancioso, ele prospera. Porque o perverso vence. Asaf se perguntava, e eu e você também nos perguntamos, e por que que o justo sofre tanto? Mas o Salmo 73, ele nos ensina algo transformador, porque quando nós olhamos para os outros, nós perdemos a nossa paz. Asaf, ele começa a olhar para a vida dos outros, e ele diz que ele quase tropeçou, porque a comparação, meu irmão e minha irmã, é o primeiro passo para a confusão. O inimigo quer justamente isso, que nós nos comparemos com os ímpios. O problema não é o que os outros têm, é o quanto isso rouba o foco do que Deus está fazendo em você. O inimigo sabe, se ele não puder te derrubar com o pecado, ele vai tentar te paralisar com a comparação. Porque os ímpios, eles prosperam, mas a prosperidade deles não vem de Deus, porque eles cometem tantos pecados para alcançar essa prosperidade. Quantas coisas malignas muitas pessoas fazem para alcançar fama, status, dinheiro, posição, mas Deus te chama hoje para olhar para cima e não para o lado. Quando entramos na presença do Santo dos Santos, tudo faz sentido. Asaf, ele diz: até que entrei
no santuário de Deus. A resposta não veio da lógica, ela veio da presença do Senhor na vida de Asaf. O entendimento, ele não veio da cabeça, ele veio do Espírito. Há coisas que você nunca vai entender olhando para fora, olhando para o lado, olhando para o outro, mas você só vai compreender entrando na presença do Santo dos Santos, se alinhando ao Senhor. Na presença de Deus, o coração ele se acalma, a inveja ela morre, o propósito volta a pulsar dentro de nós e a alma ela entende. Ela entende que Deus continua justo e que Ele continua no controle da nossa vida, da nossa história. A prosperidade do ímpio, ela é temporária, mas a herança do justo, ela é eterna. O salmista percebe que a aparente vitória dos ímpios, ela é passageira. O sucesso sem Deus, meu irmão e minha irmã, é como bolha. Ela brilha e estoura, mas quem tem o Senhor pode até parecer pequeno agora, mas vai permanecer de pé quando o mundinho do ímpio começar a cair, começar a desabar. O ímpio ele constrói sem alicerce, o justo ele planta e semeia em solo eterno. A diferença não é o brilho, é a base, é a estrutura, é o fundamento. Deus é a força daqueles que não desistem. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. É o que diz o salmista Asaf. Você pode estar cansado, você pode estar desanimado, mas você ainda está de pé e você vai permanecer porque Deus é na sua vida. Isso é a prova da graça do Senhor sobre a sua história. Você não perdeu porque ainda crê. E quem ainda crê é mais do que vencedor. Não é o fim, é o ajuste. Asaf, ele termina este salmo diferente do que ele começou. Ele começa confuso, mas ele termina confiante. Ele começa reclamando, murmurando, mas ele termina adorando. E ele entende, para mim, bom é estar junto a Deus. Uma conclusão linda, maravilhosa, porque no final não é sobre quem tem mais, é sobre quem tem Deus, quem está na presença do Santo dos Santos. Não olhe o aparente sucesso dos outros. Olhe o propósito que Deus está construindo para a sua vida, para a sua história. Olhe o quanto Deus já tem transformado você nesta sua caminhada com o Senhor. O justo pode até chorar agora, mas ele vai rir no tempo certo, porque a promessa do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida, ela vai se cumprir na vida de todos nós. Quem anda com Deus não perde, amadurece. Você é mais do que vencedor. Quem tem Deus não precisa provar nada, só precisa permanecer firme na presença do Altíssimo, crendo no seu propósito, crendo na sua promessa, porque o sucesso sem Deus é temporário, mas a fidelidade ao nosso Pai, ela é eterna. Declare aqui nos comentários, o sucesso sem Deus é temporário, mas a fidelidade ao Senhor, ela é eterna. Se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem, deixe o seu joinha, que Deus abençoe a sua vida e tome posse dessa palavra. Amém.